Então vamos aproveitar esse tempo para a gente orar, tá? Quero convidar você nesse momento a orar comigo, a colocar o seu coração diante de Deus, a sua mente. Eu sei que tem sido tempos difíceis, tempos de aflição, e como nós já aprendemos aqui, nós não devemos andar ansiosos ou preocupados com coisa alguma, mas precisamos levar tudo isso a Deus em oração, para que Ele possa guardar o nosso coração e a nossa mente com a paz do Senhor. Então faça isso agora, me acompanhe em oração. Bondoso Deus e amado Pai, estamos nós aqui nesta noite, em torno da Tua presença, para dizer o quanto nós amamos ao Senhor, e o quanto nós somos gratos a Deus por Tua maravilhosa presença, por quem Tu és. Somos o Teu povo, fomos, ó Deus, objeto do Teu amor, e nós Te engrandecemos, ó Deus, porque mesmo em meio a tempos difíceis, sabemos que o Senhor continua sendo digno de ser adorado e louvado. Nós já aprendemos aqui, ó Deus, nesses tempos, o Senhor tem nos ensinado que o Senhor é o bom pastor, e que ainda que venhamos a passar por momentos de vales sombrios, escuros, difíceis, temerosos, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. E é essa garantia, Deus, e essa certeza que tem nos animado, mesmo diante das adversidades, a prosseguir. Sabendo nós que somos apenas peregrinos nesta vida, estamos apenas aqui de passagem, pois o Senhor nos preparou um lugar e voltará para nos buscar. Deus, enquanto isso, nos anima, nos encoraja, Senhor, a viver nesta vida para a Tua glória, para o Teu louvor, testemunhando do Senhor, seja na alegria, seja na dor, seja na abundância ou nas adversidades. Abençoa-nos, ó Deus, e abençoe todos quantos estão conosco nesta noite, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um. Receba, Deus, a nossa adoração através dos louvores, e também que o Senhor fale aos nossos corações mediante Tua palavra. E assim, Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus, vamos aproveitar esse tempo para louvar, engrandecer ao Senhor. É sempre tempo para fazer isso, né? O Senhor é o nosso abrigo, né? E por isso nós não temeremos. Temos falado bastante sobre isso, né? O Senhor é o meu pastor e nada temerei. Não terei medo de mal algum, porque o Senhor está conosco, certo? Ele é o nosso abrigo, Ele tem caminhado conosco. Então, louve conosco. Esse é um corinho antigo, do Carlinhos Félix. Quem é aí dos antigos vai conhecer Carlinhos Félix, talvez os mais novos nunca tenham ouvido falar, mas é um corinho bastante bonito e que muito oportuno nesse tempo para Deus falar aos nossos corações. Vamos engrandecê-lo. Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Senhor é meu amigo.
graça de Cristo Jesus. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo, maravilhoso és tu, meu Pai. Em ti descanso, por toda a vida hei de te louvar. Seja o que for, eu não temerei, o Senhor está comigo. Amém. Que certeza maravilhosa, irmãos. O Senhor está conosco. Amém. Essa próxima canção que nós iremos louvar a Deus, ela fala exatamente do quão grande nosso Deus é. Ele não é um Deus que foi criado, um ídolo criado de barro, nem de pedra, mas um Deus acima do nosso entendimento, acima de tudo que nós podemos compreender. E dele é o nosso Deus zeloso, cuidadoso, ainda nos dias bons, ainda em dias maus. Nós temos sempre a certeza que existirá em todos esses dias Deus. Ele nunca irá faltar em nossas vidas. Ele é o tremendo Deus que não muda, onisciente, onipresente, onipotente. Nós iremos louvar e lembrar dos atributos de Deus através dessa canção. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é
Deus, nós te louvamos porque Tu és o Deus imutável, um Deus que sempre permanecerá conosco até a confirmação dos séculos. Nós podemos confiar em Ti. Sim, Nós podemos nos achegar a Ti, porque em Ti encontraremos consolo para as nossas almas. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus Criador de todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, e em Ti podemos confiar. Te agradecemos por esse momento, a qual nos achegamos a Ti através dos nossos louvores, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa receber os nossos louvores, possa receber as nossas petições e possa alimentar a nossa alma através da Tua palavra, Deus. Tu somente és Deus, Tu somente mereces ser adorado e exaltado, Pai. E por isso nós te rogamos que o Senhor possa nos alimentar e nos sustentar, ó Deus, através da Sua palavra. Assim nós te bendizemos e te adoramos essa noite. Amém. 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 Isso é maravilhoso. Meus queridos irmãos, vamos ter aquele momento de meditação na palavra de Deus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 6, para a nossa meditação. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas 2 versos, porque eu vou usar o contexto, tá? E aí, para a nossa meditação de hoje, quero apenas esses 2 versos e a gente usa um pouco do contexto para fundamentar, obviamente, o que esses 2 versículos podem nos falar nessa noite, tá bom? Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas o versículo 9 e o 10. Apenas o versículo 9 e o versículo 10, tá bom? Vai nos dizer a palavra de Deus assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, esses 2 versículos eles são suficientes para a nossa meditação desta noite. E nossa meditação desta noite tem como tema: não vos canseis de fazer o bem. Meus queridos irmãos, esse tem sido um tempo muito difícil para todos nós, não é verdade? Quantas coisas nós estamos vivendo, quantas coisas nós estamos vendo acontecer à nossa volta. E uma das coisas que tem me chocado bastante é a ausência do bem nesse tempo que nós temos vivido. Eu não sei se você consegue ter essa mesma percepção que a minha, mas quando nós olhamos para aqueles que deveriam ter ações para promover o bem às pessoas, esses são os primeiros que, na verdade, agem não em favor do bem das pessoas, mas com objetivos egoístas, pensando apenas no bem de si mesmo e acaba provocando o mal ao próximo. Esse tem sido o cenário que nós temos visto. Um cenário de guerra, um cenário de conflitos, onde as pessoas têm sido machucadas, onde o bem parece ter desaparecido. Quando nós olhamos nas redes sociais, todo mundo se degladiando através das palavras, daquilo que se escreve. Quando nós ligamos os noticiários, só o que nós conseguimos ver é isso. São pessoas intencionadas a machucar outras pessoas, seja por palavras, seja por ações. Então eu acredito, meus irmãos, que nesse tempo a igreja tem um papel muito importante a fazer. Eu acredito que o nosso papel nesse tempo é sermos agentes do bem. Deus tem nos chamado nesse tempo a dar testemunho do bem. Deus tem chamado a mim e a você para sermos testemunhas do bem. Por isso que a minha palavra desta noite tem como objetivo de encorajar você a não se cansar de fazer o bem. E lembre-se disso. Deus nos chamou
para fazer o bem. O contexto desse texto que nós acabamos de ler, do verso 9 e 10, se você tiver com sua Bíblia em mão, eu quero que você veja comigo só alguns versículos anteriores a ele, só para você entender como o contexto desses versículos está bem inserido nisso que eu estou falando, certo? Que Deus tem nos chamado à prática do bem. Se você olhar no capítulo 5, do verso 13, deste mesmo livro, vai dizer a seguinte coisa: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sejam antes servos uns dos outros pelo amor. Olha que coisa maravilhosa. Já a gente vai lá para o texto que a gente lê, tá? Eu quero só situar você no contexto para levar toda a informação para lá. Paulo, antes de dizer para nós não nos cansarmos de fazer o bem, ele disse que Deus nos chama primeiro para a liberdade. E que essa liberdade, ela está atrelada ao amor. Paulo vem dizer, então, que nós somos livres não para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. É muito bom quando a gente lê João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. E às vezes a gente canta, né, aquela música do Fernandinho, e hoje eu sou livre, e a gente brada isso, mas nós somos livres para quê mesmo? E Paulo vai dizer que nós somos livres para sermos servos. Outrora nós éramos escravos, e agora nós fomos livres para usar dessa liberdade para a servidão do nosso próximo. Olha que coisa maravilhosa. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a maior prova de alguém que serve por amor. Se nós falamos que somos seus discípulos, então nós devemos seguir os passos do nosso Mestre, que como prova de amor, usou da sua liberdade para servir ao seu próximo, aos seus irmãos, aqueles que lá estavam. A Bíblia vai dizer em 1 João, capítulo 3, verso 16, assim, que nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus nos serviu, dando a sua vida em favor de nós. E deve ser dessa maneira que nós devemos, então, usar da nossa liberdade, para usar a nossa vida, para, se necessário for, dar a vida pelo outro, para servi-lo. Meus irmãos, amor, serviço, tudo isso está ligado a ações. Jesus Cristo mostrou o amor e o cuidado que Ele tem conosco em fazer o bem a nós com ações. Nós conseguimos provar que de fato nós somos livres e que fomos libertos quando nós, através das nossas ações, demonstramos o amor que vem da parte de Deus. Ora, a palavra de Deus vai dizer justamente isso. Em Efésios capítulo 2, verso 10, Efésios é um texto bastante bom que a gente conhece, de que Deus nos escolheu, Deus nos salvou antes da fundação do mundo, mas ele põe uma finalidade nisso tudo. Ele vai dizer que nós somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós fomos libertos, nós fomos salvos, para que nós pudéssemos então viver nas boas obras. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso que Paulo disse que nós fomos chamados à liberdade. E precisamos usar dessa liberdade para servir aos outros em amor, através de obras, através de ações. Como Tiago já bem disse, capítulo 2, verso 17, que fé sem obras, ela é morta. Fé sem obras, ela é morta. E João, lá em 1 João, capítulo 3, verso 18, ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então esse é um tempo em que Deus tem nos chamado à prática do bem. Mas não só no discurso, não só nos textos belos e lindos nas redes sociais, mas Deus tem nos chamado, de fato, à prática, ao exercício das obras
da caridade, da bondade, da prática do bem. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos salvou e ainda não nos levou, para que enquanto nesta terra usemos da liberdade que Ele nos deu, que outrora escravos, mas para servir uns aos outros em amor. E se necessário for, dar a vida pelo nosso próximo, assim como Cristo deu a sua vida por nós. No verso 16 do capítulo 5, ele disse assim: digo, porém, andai no Espírito. Essa palavra andar é a ideia de viver. Paulo quer nos ensinar como devemos viver, nós que fomos libertos. Ele já disse que nós devemos servir uns aos outros, mas ele vai complementando. Todos os crentes passaram pelo novo nascimento. E esse nascimento, ele é produzido pelo Espírito. E Paulo vai dizer então, em Romanos capítulo 6, verso 4, que se nascemos de fato do Espírito, nós precisamos andar em novidade de vida. Mas como é que se sabe que nós estamos andando em novidade de vida? Através do fruto do Espírito, que é o que ele vai discorrer do verso 16 ao verso 26. Ele vai fazer uma comparação entre as obras da carne e as obras do Espírito. Aquele que foi liberto, aquele que nasceu de novo, esse deve andar no Espírito. E como é que eu sei se eu ando no Espírito? Através do fruto do Espírito. E ele vai dizer no verso 22, o que é o fruto do Espírito? Ele vai dizer, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Então perceba como tudo está conectado. Paulo falou que nós fomos chamados para a liberdade, e essa liberdade resulta em nós servirmos uns aos outros pelo amor. E ele vai dizer, se você é liberto, se você tem o Espírito, então pratique o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, bondade e benignidade. Perceba como tudo está casado. Então, é nesse presente momento, com tudo isso que Paulo diz, é que ele chega então, no verso 9 e 10, com essa bagagem de instrução que ele já vem dando acerca de como nós devemos proceder e viver. Nós que nascemos de novo, nós que fomos livres, nós que temos o Espírito Santo, nós que temos o fruto do Espírito, que é amor, bondade e benignidade. Vejamos comigo. Então, no verso 9, ele chega, e a gente vai já ver os versos anteriores, mas ele então vem no verso 9, nos encorajando a fazer o que ele já disse que nós devemos fazer, o bem. Só que agora ele chega nos encorajando mais uma vez, dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem. A pergunta que se faz é, por que Paulo disse isso? É possível se cansar de fazer o bem? É possível de se cansar de fazer o bem. Se ele antes vem dizendo que nós devemos servir uns aos outros, amar uns aos outros, exercer o fruto do Espírito em nossa vida, ele chega agora dizendo, eu sei, mas nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Porque, meus irmãos, é bem verdade que muitas vezes fazer o bem pode em algum momento nos cansar. Sabe o que pode nos levar a cansar de fazer o bem? Muitas vezes nós ficamos frustrados quando a gente não é reconhecido, quando a gente faz as coisas e de certa forma não há um certo reconhecimento daquilo que a gente faz. Não que a gente talvez esteja esperando receber alguma coisa em troca, algum mérito ou algum louvor por causa disso. Mas é muito ruim quando você exerce o bem e do outro lado vem ingratidão, não é? Isso dá uma desanimada geral nos nossos corações. E tantas outras coisas que às vezes nos desanimam. Às vezes a gente pensa que o bem que a gente está fazendo não está surtindo efeito. É tanta maldade que parece que o que a gente está fazendo é perca de tempo. Então são muitos fatores que eu poderia citar aqui, de que às vezes a gente pode se cansar de fazer o bem. Nesse contexto que a gente está vivendo, talvez ainda mais. A gente tem visto tanta coisa ruim nesse tempo, tantas coisas acontecendo, né?
e que a gente pode estar desestimulado nesse momento. Pode ser que a gente esteja muito abatido com tudo isso e já estejamos desistindo, né? E talvez a gente já esteja naquele espírito de Maranata, a hora vem Senhor Jesus e eu não aguento mais fazer nada, né? E é nessa hora que Deus quer nos animar, irmãos. Deus quer nos chamar à prática do bem, ao exercício do bem. Eu penso que esse tempo é o tempo oportuno para a igreja do Senhor Jesus testemunhar acerca do bem, a prática e o exercício do bem, não só de palavras, mas de fato e de verdade. Por isso ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. A verdade, irmãos, é que nós não podemos deixar de fazer o bem. Tiago, no capítulo 4, no verso 17, ele vai dizer, olha, se você sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso você está pecando. Ainda que a gente esteja abalado, abatido, triste, sem motivação para fazer o bem, mas se a gente sabe o bem que deve fazer e a gente não faz, não há justificativa diante de Deus, nós estamos pecando. Porque Tiago diz que se a gente sabe o bem que deve fazer e não faz, nós estamos pecando. Porque nós somos chamados para isso, como nós já acabamos de ver o contexto. Nós somos chamados para a prática das boas obras, para amar os outros, para servir aos outros. Recebemos o fruto do Espírito, que é amor, bondade e benignidade. Então não tem como fugir disso. Eu sei que às vezes a gente fica frustrado, mas a palavra de Deus vem para nos encorajar. Que a gente não pode deixar de fazer o bem. E uma das razões pela qual também nós não podemos deixar de fazer o bem, além de não fazer esse pecado, porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca, há um estímulo nesse texto para nós. Ele vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos. No tempo certo nós colheremos os frutos. Se você der uma olhada no verso 7 e no verso 8, ele vai estar aplicando a lei da semeadura. Ele vai dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então ele vem aplicando a lei da semeadura para nos encorajar a fazer o bem. Ele diz, olha, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher. Colher o quê? Os frutos. Os frutos da prática do bem. Nem sempre virá no momento assim que a gente faz, como ele diz. Porque a seu tempo isso pode acontecer, no tempo certo. Então não é porque a gente está fazendo ali o bem que a gente já quer ter um retorno de imediato. Todos nós sabemos que a lei da semeadura não funciona assim. Alguém que planta hoje aqui, amanhã não vai estar colhendo os frutos. Vai levar um bom tempo ainda para ele colher isso. Aquilo vai ter que germinar, vai ter que crescer, ter frutos para ele depois aproveitar. Talvez nem ele mesmo colha, talvez a sua geração, seus filhos colham. E é assim que é. Deus tem nos chamado à prática do bem. E nos dá uma esperança de que a seu tempo nós colheremos. Seja aqui, seja no porvir. Mas nós temos uma motivação, porque a seu tempo nós colheremos. E ele vai dizer que nós só iremos colher se algo acontecer. Ele vem com si, com uma condição. Ele diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, ceifaremos, se, uma condição, se não desfalecermos, ou seja, se não desistirmos. Ele vem nos incentivar a perseverarmos na prática do bem. Ele diz, olha, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher os frutos desse bem. Isso é, se você não desistir. Por isso que ele disse, não canse, não pare. Ainda que tenha muitos fatores à nossa volta que queiram nos levar a isso, não podemos parar. Precisamos perseverar na prática do bem. Porque se nós perseverarmos a seu tempo, nós colheremos certamente. E não é isso não sou eu que estou dizendo isso, mas é a palavra de Deus que está dizendo isso. É o próprio Deus nos incentivando a fazer isso. E no verso 10, ele vem com aquela conclusão maravilhosa, quando ele diz, por isso é uma conclusão. Ele vem então
com mais instruções práticas dentro dessa verdade, tá? O que eu faço com essa verdade? Ele então vai dizer: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Eu gosto dessa expressão, enquanto tivermos oportunidade. Em algumas versões vai traduzir sempre que tivermos oportunidade, certo? O que ele está querendo dizer é que, olha, sempre que surgir uma possibilidade para você exercer o bem, faça o bem. Eu faço o bem, certo? A pergunta que eu faço é: será que esse tempo em que nós estamos vivendo de pandemia é um tempo de oportunidade para nós fazermos o bem? Eu acabei de dizer no começo que nós temos sentido a ausência da prática do bem nesses dias. As pessoas pensando somente em si mesmas, pessoas enganando outras pessoas, pessoas com atitudes egoístas, pensando apenas em si mesmas, pessoas querendo promover o mal das outras pessoas. Parece que foi embora o bem dos nossos dias. E esse é um tempo que Deus está nos dando a oportunidade de nós exercermos o bem. Por isso, quando ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, ou seja, sempre que tivermos oportunidade, e a oportunidade de nós exercermos o bem, praticarmos o bem, é agora. É agora. Esse é o tempo da igreja do Senhor Jesus, demonstrar o fruto do Espírito, amor, benignidade e bondade. Deus tem nos chamado a sermos pessoas do bem. Ser benigno é isso. Ser benigno é alguém que é do bem. E toda pessoa que é do bem, ela age em favor do bem das outras pessoas. Então esse é um tempo de nós externarmos aquilo que Deus colocou em nós, por meio do Espírito, o fruto do Espírito, a benignidade e a bondade. E a bondade. Então esse é o tempo da igreja testemunhar que nós nascemos do Espírito e que nós estamos neste mundo pregando a mensagem do amor e a prática das boas obras. Então ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas. A oportunidade é essa, meus irmãos, que Deus está dando para nós. Nós não podemos fechar os olhos para tudo o que está acontecendo. Ou você acha que as pessoas não estão precisando do bem? Quantas pessoas neste presente momento, irmãos, estão precisando ser atendidas e acolhidas pela ação do bem? E Deus está nos chamando para isso. Esse é o momento em que nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos e aproveitarmos a oportunidade que Deus está nos dando para exercer o bem àqueles que estão à nossa volta. Tiago vai dizer no capítulo 2, verso 15 e 16, ele vai dizer assim: se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Esse não é um tempo para nós apenas darmos discursos. Meu irmão, Deus te abençoe. Tenha fé, meu irmão. Deus vai estar contigo nesse momento difícil. Não, a oportunidade que Deus está nos dando é da gente mesmo meter a mão no bolso e dividir. Se eu tenho R$2, é um para mim, um para o meu irmão. Se eu tenho 2 sacos de arroz, é um para mim e outro para ele. Esse é o tempo de nós agirmos, sairmos do discurso das palavras e irmos de fato para a ação. Como disse João, em 1 João 3,16, ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como é que alguém pode dizer que é de Deus se ele vê o seu irmão padecendo necessidade e não faz nada para acudir? Esse é o tempo que Deus está nos dando de oportunidade. Esse é o tempo que Deus está dando a nós, o seu povo, de exercermos e de praticarmos o bem, fazer o bem, como ele diz, olha, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem. A quem? Primeiro, a todos primeiro, ele diz, devemos fazer o bem a quem? A todos. Qualquer pessoa que estiver à nossa volta e que estiver precisando de nós, eis a oportunidade que Deus está nos dando
de fazermos o bem. Seja ele quem for, independente se ele seja crente, se ele seja descrente, não importa a sua condição social. O todos é todos, certo? E depois ele vai distinguir um outro grupo que nós precisamos acudir. Ele vai dizer, façamos o bem a todos, mas, porém, principalmente aos da família da fé, ou seja, especialmente. Ele disse que nós devemos estar atentos para as oportunidades, para fazermos o bem a todos, mas em especial os nossos irmãos. Esses nós precisamos ter um cuidado especial. Não no sentido porque são melhores na sua essência, no sentido do ser, mas porque são filhos de Deus, porque são nossos irmãos. E nós seremos as extensões dos braços de Deus para acudir os nossos irmãos. Então esse é um tempo em que nós não podemos nos fechar, porque Deus diz que nós precisamos fazer o bem a todos, e em especial aos nossos irmãos. Então, meu irmão, tem uma palavra para você. Meu irmão, cuide dos seus irmãos. Eu sei que esse é um tempo que todos nós temos nos preocupado muito com as nossas angústias e nossas aflições. Mas Deus tem nos chamado a olhar para os nossos irmãos. Esse é um tempo de nós dividirmos os fardos, inclusive. Dividirmos o pão, dividirmos todas as coisas. Então, atente para isso. Que nesse tempo você esteja sendo usado por Deus para cuidar dos seus irmãos, especialmente dos seus irmãos. Crie o hábito semanalmente de ligar para os seus irmãos. Mande mensagem para os seus irmãos. Procure saber como eles estão. Tenha interesse em cuidar dos seus irmãos, porque a Bíblia disse que nós precisamos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Principalmente aos nossos irmãos. Eu fico pensando, irmãos, o que pode nos impedir de fazer o bem a todos conforme Deus tem nos chamado? Vai aqui algumas breves considerações. Eu percebo que uma das coisas que nos impede muitas vezes de fazermos o bem e acudirmos as pessoas que estão à nossa volta é que a gente usa a desculpa de que nós não temos condições para isso. E aqui eu não me refiro nem somente a questões, a necessidades básicas, físicas, mas a tudo. Quer ver um exemplo? Se o seu irmão está passando por aflições, você vai dizer assim, você vai usar a desculpa de que, não, eu não posso acudir ele porque eu não estou conseguindo nem lidar comigo mesmo. Eu já estou numa sofrência tão grande, eu já estou numa angústia tão grande que eu não consigo nem ajudar o meu irmão. E assim a gente faz para todas as coisas. Eu não posso dividir as coisas que eu tenho, porque o que eu já tenho já é tão pouco, então eu não posso dividir nada com meu irmão. Então a gente vai sempre colocando essa desculpa de que nós temos poucas condições e por isso a gente não consegue assistir os nossos irmãos. A grande verdade, irmãos, é que nós podemos, porque Deus tem nos dado tudo o que precisamos para acudir os nossos irmãos. Deus tem nos dado, Ele tem nos consolado para que possamos consolar outros que estão passando por aflições. Ainda que seja pouco em nossas mãos, ainda que seja um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, como aquela mulher do seu filho que estava para morrer, Deus tem nos dado. Que nós façamos como ela, pois eu vou fazer aqui, a gente come e morre. Que morramos juntos, mas que a gente não veja o nosso irmão morrer e a gente se guarde, porque isso é individualismo, que é uma das grandes características da nossa geração. Uma geração que é altamente individualista, uma geração que é altamente egocêntrica, que só pensa em si mesmo, que só pensa nas suas aflições, que só tem olhos para as suas dores. Ele se cega para todo o resto. Ele espera que todo mundo olhe para ele, para as suas aflições, mas ele não consegue ver as aflições das outras pessoas que estão à sua volta. Essa é uma característica dessa geração. E Deus não nos tem chamado para isso. Então nós precisamos nos libertar disso tudo que tem nos impedido. Às vezes, irmãos, falta um certo entendimento nosso sobre o que significa ser igreja, sobre o que significa ser corpo.
Se nós entendermos isso, nós iremos cuidar melhor dos nossos irmãos. Porque se nós entendemos que para que um corpo esteja bem, todas as partes do corpo precisam estar bem. Se um membro do meu corpo não está bem, todo o corpo há de padecer. E foi por isso que Deus fez assim, para que uma mão cuide da outra. E assim, todo mundo esteja sendo cuidado uns pelos outros. E é nessa perspectiva que nós precisamos encarar esse chamado de Deus para a nossa vida. De cuidar uns dos outros, sem colocar desculpas. Olhe para o testemunho da igreja primitiva. Como eles tinham cuidado uns com os outros. Eles viam as necessidades uns dos outros e repartiam o seu pão para um para com o outro. Nós agora, essa semana, tivemos um tempo aqui de bate-papo muito legal. Falamos bastante sobre isso, sobre caridade e o papel da igreja. Nós não podemos fugir, irmãos, dessa realidade. Muitos irmãos nossos estão nesse tempo com dificuldades. Alguns perderam o emprego, outros irmãos estão sem conseguir trabalhar porque são autônomos. Essa é a realidade de todos nós. Estamos passando por momentos difíceis e não podemos nos fechar em nós mesmos. Esse é o tempo que Deus quer nos usar para a prática do bem. Agir com o bem tem muito mais a ver com uma disposição de coração do que de condição. Quando nós nos dispomos a ajudar, a fazer o bem, nós iremos conseguir. Há sempre uma maneira de fazer o bem para alguém. Seja com palavras, seja com ação, seja com o que temos fisicamente, seja com oferecer o nosso ombro. Há tantas maneiras de nós fazermos o bem, mas às vezes nós nos omitimos e nos ocultamos de fazer o bem, porque nos fechamos no nosso próprio egoísmo, na nossa própria condição. Esse é um tempo que Deus tem nos chamado para a prática do bem. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família, da fé. Eu vejo muito, sabe o que, meus irmãos? Falta de compaixão, falta de misericórdia. Compaixão e misericórdia significa sentir a dor do próximo. Sentir aquilo que o nosso irmão está sentindo. A partir do momento em que nós formos tocados pela dor do outro nosso irmão, nós iremos responder. Nós iremos responder. O que está faltando em nós é sensibilidade. Nós nos fechamos tanto, estamos tão preocupados somente conosco, com a nossa família, que a gente já não sente mais as outras pessoas. Esse é um tempo que Deus está nos despertando para isso. Estávamos muito assim. Dentre tantas lições que Deus tem nos ensinado nesse tempo, certamente esse é um dos. Esse vai ser um tempo em que nós teremos que talvez abrir mão da conta da internet para ajudar o nosso irmão que está sem dinheiro para pagar o aluguel da sua casa. Isso é um tempo que talvez nós teremos que vender coisas que são fúteis, como videogames, como coisas que estão na nossa casa que talvez não tenha tanto valor, mas que pode ajudar outro irmão que tem filhos em casa, está sem trabalhar, está passando por dificuldades e por necessidades. Esse é um tempo em que a gente vai ter que, de fato, agir não somente com palavras, mas com palavras e ações. Com palavras e ações. Ajudar o próximo nos faz bem. Na psicologia, nós chamamos isso de laborterapia. A laborterapia é um processo de terapia ocupacional que leva você a ajudar as pessoas, e no ajudar as pessoas você trata das suas doenças, emocionais. Tente fazer isso. Quando a gente ajuda outras pessoas, nós somos curados. Você não sabe o bem que fazemos a nós mesmos quando nós ajudamos outras pessoas. Esse é o tempo que Deus quer curar muitas das nossas feridas. E Deus vai fazer isso quando nós nos dispormos a ajudar a outras pessoas. Vai ser esse o caminho que Deus vai pegar para curar as nossas enfermidades. É quando nós agimos em função do outro. Lembra quando foi que Deus restaurou a sorte de Jó? Quando ele orou pelos seus amigos. E muitas vezes é assim que Deus faz. Quando a gente se dispor a fazer o bem,
Deus há de agir em nosso favor. Nós temos inúmeros testemunhos nas Escrituras de pessoas que visivelmente não tinham condições para ajudar, mas tinham disposição no coração para fazer. Isso era suficiente. Nós vimos aqui, quarta-feira, no debate que nós tivemos, a empolgação da igreja macedônia, irmãos tão pobres, irmãos que viviam em estado de miséria muito severa e que pediam a Paulo para ser participantes no ministério do apóstolo Paulo e que o sustentou durante suas viagens missionárias. Nós precisamos ser assim, irmãos. Pedir a Deus oportunidades para que possamos praticar o bem a outras pessoas. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para a prática do bem. Então eu quero desafiar você a fazer isso. Nós não sabemos quanto tempo nós iremos passar nessa situação, não sei. São tantas incertezas, mas uma certeza nós podemos aprender hoje, de que Deus deseja que a gente faça o bem. De que Deus deseja que a gente faça o bem. E que sejamos nesse tempo instrumento de Deus para fazer o bem. Deus nos chamou para isso. Comece pelos da sua casa, comece pelos seus irmãos, a todos que Deus tem colocado à sua volta. Observe, você verá as inúmeras oportunidades que Deus está te dando. Que Deus te use, meu irmão. Que Deus te abençoe a acudir outros nesse tempo. Vamos orar comigo, ora nesse tempo, para que Deus nos dê essa disposição para fazer o bem. Pai amado e querido, queremos nesse momento agradecer ao Senhor por todo o bem que o Senhor fizestes a nós. Pelo Senhor ter demonstrado amor para conosco, não só em palavras, mas o Senhor veio a este mundo e deu a vida por nós, mostrando o teu amor, mostrando o bem, se sacrificando por nós, pecadores. Pai, queremos seguir os teus passos. Queremos, ó Deus, nesse tempo, ser instrumentos em tuas mãos para a prática do bem, para acudir, ó Deus, aqueles que estão à nossa volta. Obrigado, ó Deus, pelas inúmeras oportunidades que o Senhor está nos dando para isso. Retire de nós, ó Deus, tudo aquilo que é desculpa, tudo aquilo que nós criamos no nosso próprio coração como empecilho. Deus bendito, usa grandemente cada irmão, Deus, para acudir outros irmãos. Que esse tempo, ó Deus, seja um tempo em que venhamos a praticar o bem, a bondade, a caridade. Livra-nos, ó Deus, do egoísmo. Livra-nos, ó Deus, do individualismo. E nos ensina a nos preocuparmos com os nossos irmãos. Abençoa a tua igreja. Que nesse tempo o nosso testemunho seja positivo, nesse tempo onde a bondade e o bem tem estado tão ausente. E é assim, Deus, que oramos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, quero agradecer sua presença conosco nesta noite. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. E quarta-feira nós estaremos aqui mais uma vez e aguardamos todos vocês.